Antes da gente falar sobre derivadas, talvez seja importante fazer uma revisão bem rápida sobre o conceito de função. Então vamos lá. Imagina um conjunto, que pode ser um conjunto numérico, que a gente chama de conjunto de domínio. Imagina um outro conjunto em que a gente chame de contradomínio. Tá bem? Então você tem os dois conjuntos e aí você tem uma regra que a cada elemento do domínio associa um único elemento no contradomínio. Você pode imaginar como se o domínio fosse um conjunto de partida e o contradomínio um conjunto de chegada. Então, tem um elemento no conjunto de partida e tem um elemento que corresponde a ele no conjunto de chegada, de acordo com uma determinada regra. Né? Vamos fazer um negócio aqui na tela. Eu vou colocar um eixo aqui. Tá? Então, você tem esse eixo aqui. Deixa eu dar nome para esse eixo. Eu vou chamar esse eixo de eixo X. Tá bem? Ó, eixo X. Então, é um eixo, é uma reta numerada, e nessa reta você pode ver aqui ó, que tem inúmeros valores aqui. Vai desde o menos infinito, eles vão aumentando, até o mais infinito, e aqui eu tenho o número zero. Tá bem? Então, você pode imaginar essa reta aqui como um conjunto de valores, né? Se eu desenhar um ponto nessa reta, tá vendo que eu desenhei esse ponto azul aqui, ó, esse ponto azul, e fazer com que esse ponto azul se movimente sobre essa reta, eu posso associar um valor à posição que esse ponto está ocupando. Então eu posso fazer assim, por exemplo, quando o ponto está aqui, qual que é o valor de x nesse ponto? É 0. E aqui, qual que é o valor de x nesse ponto? É 0,5. E entre os dois, bem no meio aqui, 0,25. E por aí vai. Tá bem? Então, a cada posição desse ponto aqui, vai corresponder um valor de x. Tá bem? Eu vou chamar esse conjunto aqui, com todos os números que compõem essa reta aqui, que são os números reais, de domínio da nossa função. Tá bem? Para não ficar tão poluído, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o valor que ele está ocupando no momento e eu vou apagar esse monte de número aqui. Tá bem? Talvez fique mais fácil de ver, olha, dá uma olhada. Agora, na medida em que o ponto se movimenta, na reta, ele altera o valor e o valor é mostrado logo abaixo do ponto ali. Por exemplo, aqui o valor do x aqui é 1,6. O valor do x aqui é menos 2,78. E por aí vai. Tá legal? Bom, eu vou chamar esse conjunto de domínio. Eu vou criar um outro conjunto que eu vou chamar o conjunto do contradomínio. Tá bem? Eu vou colocar ele verticalmente aqui. Quer ver? Eu vou chamar ele de f de x. Tá bem? Então, perceba, agora, além desse conjunto aqui do x, eu tenho outro conjunto que está na vertical aqui, que eu vou chamar de f de x. E que também, olha, assume desde valores que vão em direção ao menos infinito ali, até valores que vão em direção ao mais infinito. Essa reta é infinita, tanto para cima quanto para baixo. Tá bem? Eu vou colocar uma regra aqui agora. E a regra que eu vou colocar é essa daqui. O que eu quero dizer com essa regra aqui? Olha, o valor do f de x, ou seja, o valor de um ponto sobre essa reta aqui, vai ser igual ao valor do x elevado ao quadrado. Tá bem? Então eu vou colocar um ponto aqui, nessa reta. Eu queria que você observasse o seguinte. Dá uma olhada como na medida em que eu movimento o x
esse ponto aqui sobre o eixo do x, o ponto que está sobre o eixo do f do x se movimenta também. Tá bem? E como será que é esse movimento? Ele tem alguma razão de ser desse jeito? Tem. O valor desse ponto aqui, que é o f de x, é igual ao valor do x elevado ao quadrado. Vejamos. Deixa eu colocar o valor dele aqui, ó, e tirar esse monte de número aqui para não atrapalhar, para não poluir. Espera um pouquinho. Opa. Agora sim. Então, dê uma olhada nisso, olha. Tá, você percebe? Para cada valor do x aqui, eu tenho o valor de f de x. Coloquei no valor inteiro aqui, para ficar mais fácil de ver. Então dá uma olhada. Quando o x é 2, qual que é o valor do f de x? 2 ao quadrado, 4. Quando o x tem um valor de 3, qual que é o valor do f de x? 9, que é igual a x ao quadrado. Tá bem? Então perceba, esse ponto aqui, a posição desse ponto depende do valor desse ponto aqui. De acordo com o quê? Com essa regra aqui. Tá? Talvez você, se eu fizer um encontro desses dois aqui, né, de uma linha que passe por aqui e de uma linha que passe por esse ponto aqui, eu vou ter essas duas retas aqui, esses dois segmentos de reta. Né? Tá, e dá uma olhada como o encontro desses dois segmentos determina um ponto, esse ponto roxinho aqui. E dá uma olhada agora como se comporta, como se movimenta esse ponto na medida em que eu movimento o valor do x aqui. Ó. Parece, ó, você está vendo? Eu estou aumentando o valor do x, o valor do f do x também está aumentando de acordo com aquela regra lá, e parece aqui descrever uma reta, mas não é bem uma reta, né? Vamos ver melhor aqui, ó. Eu vou movimentar aqui. Vamos tentar observar o desenho que ele traça. Tá? Talvez fique mais fácil se eu marcar o caminho dele, então eu vou fazer o seguinte. Vou dar um comando aqui que marca o caminho pelo qual esse ponto passa aqui. Tá bem? Vamos ver aqui agora. Tá vendo que legal? Não é bem uma reta, é uma curva ali, tá vendo? Bem, o nome dessa curva é parábola. Essa é a parábola. E a gente costuma dizer que essa parábola, então, ela corresponde ao gráfico, é a representação gráfica dessa função. Tá bem? Então, esse é um conceito primitivo de função, né? Mas que está adequado para as coisas que a gente vai ver em seguida em derivadas. Tá bem? Um conjunto de números aqui chamado domínio, um conjunto de números aqui chamado contradomínio e uma regra que associa a cada elemento do domínio um único elemento no contradomínio. E aqui eu tenho a representação gráfica dessa função. Tá legal?